Bom dia a todos. Hoje eu irei resolver a prova de matemática nível médio do concurso público da Prefeitura de Calcaia, tá certo? E a prova de matemática ela começava na questão 18. E basicamente você teria que aplicar só MMC, tá certo? Toda vida que tiver uma questão problema que envolve objetos ou pessoas, barcos que começam num ponto e querem saber quando é que vão se encontrar novamente através de períodos diferentes. Por exemplo, eu vou trabalhar daqui a 3 dias, o outro daqui a 7 dias e o outro daqui a 9 dias. Quando é que nós vamos se encontrar novamente no mesmo local de trabalho? É MMC. Então essa questão da lâmpada aí também é MMC, dos números 20, 24 e 30. Bem simples, uma questão básica, né, para você não zerar a prova, tá? Então você tinha que conhecer os números primos, né? Nós só vamos precisar utilizar esses três primeiros, o 2, o 3 e o 5. Então, como 20, 24 e 30 é par, divido por 2. Novamente, divido por 2 menos o 15, né? Que o 15 não é divisível por 2, então repete o 15. Agora, novamente por 2 para dividir o 6. Agora, divido por 3. E por fim, eu divido por 5. Então, o MMC de 20, 24 e 30 é o 120. 120 o quê? 120 segundos, sendo que a resposta era em minutos. Então, nós sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Se é 120, é o dobro de 60, logo vai ser o dobro de minutos. Então, é 2 minutos, tá certo? Então, a questão 18, bem simples. Tinha que saber só as regras de divisibilidade, os números primos e calcular o MMC dos três números simultâneos, tá certo? A questão 19 é uma questão problema que envolve a equação do primeiro grau, tá certo? Que envolve a questão do volume de um tambor, tá certo? Então, o volume eu vou chamar de X. E o que foi que ele fez? Ele tinha o tambor, ele retirou 1/4 do volume, ou seja, se ele retirou é menos. Então, menos 1/4 de X. E em seguida, mais 21 litros. Apesar de estar mais 21 litros, não significa que ele colocou 21 litros, e sim ele retirou mais 21 litros. É porque a palavra retirou está omitida. Então a expressão ficou assim, ó. X menos 1/4 de X menos 21 igual, que é o que ele fala, né? Ó, restaram. Então, igual a 2/5 do volume inicial. Que eu chamei de quem? O volume? De X, tá certo? Então aí é a equação do primeiro grau. Desenvolvendo, né? Eu passo o 2/5 de X positivo, por outro lado fica negativo, e o 21 negativo passo para o outro lado positivo. Tiro o MMC, né, para igualar os denominadores, que vai dar 20. 20 dividido por 1 dá 20, multiplicado por x, 20x. E eu faço assim para os outros. Como estão no mesmo denominador, agora eu posso juntar as expressões. Então vai ficar 20x menos 13x igual a 21. Beleza? Esse 20 que está dividindo, agora eu passo para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 7x igual a 21 vezes 20. O 7 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Corto 21 com o 7. Sobra o 3, então fica 3 vezes 20 igual a 60. Beleza? Então a capacidade era 60 litros. Que eu achei o meu X, que era o volume inicial. Beleza? Então questãozinha de problema de equação do primeiro grau. A única dificuldade era você montar a expressão. Beleza? E aquele detalhe lá, né? Que ele mais 21 litros não significa que era para somar, e sim que ele retirou mais 21 litros. É porque a palavra retirou estava omitida na expressão. Tá certo? Questão número 20. Essa questão aqui, se você não soubesse a densidade da água, ficaria um pouco mais difícil de você fazer, tá certo? Então você tinha que lembrar da densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. E quando você desenvolve essa expressão, você acha que 1 litro de água equivale a 1 quilo de água, tá certo? Como é que eu sei isso? Vamos lá. Densidade da água, né? Um artifício de cálculo é multiplicar tanto o numerador como o denominador por 1000. Aí vai ficar 1000 gramas igual a 1000 centímetros cúbicos. Sendo que 1000 gramas equivale a 1 quilo e 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 decímetro cúbico. E eu já sei que o decímetro cúbico equivale a 1 litro. Não é isso? Então vai ficar o que? A expressão 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Tá certo? Então eu tinha 72 mil centímetros cúbicos,
vou converter para decímetros cúbicos, beleza? Eu ando uma casa da direita para a esquerda, então estou indo de unidade menor para unidade maior, então vou dividir por 1000. Cada casa divide por 1000, tá certo? Porque é o fator, é o 3 ali, ó, então fica 10 elevado a 3. Se fosse área, eu ia dividir por 100, porque seria 10 ao quadrado, tá certo? Então corto os 3 zeros, né? Então fiquei com 72 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 72 litros, sendo que 1 litro de água equivale a 1 quilo de água. Logo, ficou o quê? 72 mais 3, porque 3 quilos era com o aquário vazio. Então, totalizou 75 quilos, tá certo? Essa questãozinha era um pouquinho chatinha assim para você desenvolver, mas tranquila também, tá certo? A questão 21, ela envolve o sistema do primeiro grau. Então, o salário de Luiz eu vou chamar de X e o salário de Pedro eu vou chamar de Y. E ele fala que o salário de Luiz é igual a 3/7 do salário de Pedro. Então, a nossa primeira expressão, X igual a 3/7 do salário de Pedro. Tá certo? Ele quer saber a soma, né, dos salários deles. E o que foi que ele falou? Que se Luiz tivesse um acréscimo de 2.400, seu salário passaria a ter o salário igual a de PH, ou seja, X mais 2.400 igual a Y, tá certo? Então tá aí o meu sisteminha, equação do primeiro grau aí, né? Só equações do primeiro grau, tá certo? Então vamos desenvolver. Multipliquei meio pelos extremos, né? Então ficou 7x igual a 3y. Aí qual é o artifício que eu vou fazer aqui? Vou pegar a equação número 2 e multiplicar por 3. Quando eu multiplico por 3, o primeiro membro e o segundo membro, aparece no segundo membro o 3y. E quem é 3y? 3y é o 7x, beleza? Então eu acabo achando quem? Eu acabo achando o meu x. Resolvendo a equação do primeiro grau, eu achei que o x é R$ 1.800. Substituo em qualquer uma das expressões, pode ser a equação 1 ou a equação 2, eu vou encontrar o valor de y. Nesse caso aqui, o valor de y vai ser 4.200. Como ele queria a soma dos salários deles, né? O salário inicial deles, então vai ficar o quê? 1.800 mais 4.200. Então a resposta vai ser R$ 6.000. Tá certo? A questão 22 também era uma questão que envolvia sistema do primeiro grau, tá certo? Que basicamente era uma universitária, tinha feito uma aposta com o professor, para cada questão que ela acertava, ganhava R$ 5, para cada questão que ela errava, ela ia pagar R$ 3, tá certo? E ela resolveu 30 questões e recebeu R$ 70. Então, como é que você monta? X é a questão certa, o Y é a questão errada. Então, primeira expressão, x mais y igual a 30, porque foi a totalidade de questões que ela respondeu, tá certo? Somando as respostas certas com as respostas erradas, dá 30. Minha primeira equação. Minha segunda equação vai ser o quê? 5x menos 3y, porque como ela vai pagar, ela vai perder esse dinheiro. Então, é menos 3y, igual a 70, que foi o que ela recebeu. Tá certo? Então, você tem que relacionar questão com questão e a parte do dinheiro com o dinheiro, que é os R$ 70. Tá certo? Então, ficou aí o meu sistema, tá certo? Então, vamos resolver esse sistema. Eu pego a equação número 1 e multiplico por 3, então vai ficar 3 que multiplica x mais y igual a 3 que multiplica 30. E junto com a equação número 2, vou fazer pelo método da adição, tá certo? Porque como é que ficou a minha nova equação do primeiro grau? Ficou 3x mais 3y igual a 90. Como era a equação do segundo grau? 5x menos 3y igual a 70. Fazendo o método da adição, vai cortar o y com y, ficando 8x igual a 160. Então eu tiro que x é igual a 20. Então ele acertou 20 questões, tá certo? Aí eu posso substituir em qualquer uma das equações. Eu peguei a equação 2 novamente e agora eu vou achar o valor de y, tá certo? Então y é igual a 10, significa que ela acertou 20 e errou 10. Como a questão queria a quantidade de questões erradas, então a resposta é 10, tá certo? A questão 23 é uma equação do segundo grau, beleza? E ele fala, né, que o quadrado da idade de Felipe, subtrairmos o dobro da idade dele, obteremos 10 vezes a idade de João Paulo. Transcrevendo isso na matemática, vai ficar desse jeito aqui, ó. X ao quadrado menos 2x igual a 10y. Sendo que ele diz que João Paulo é irmão gêmeo de Felipe, ou seja, a idade
de João Paulo é igual à idade de Felipe. Então, nesse caso aí, x vai ser igual a y. Porque o que eu quero descobrir é a idade. Então, as variáveis vão ser as idades. Beleza? Então, na minha expressão, x ao quadrado menos 2x igual a 10y vai ficar 2x ao quadrado menos 2x igual a 10 vezes x. Porque a idade de João é igual à idade de Felipe. Passo 10x para o outro lado, então ficou a equação do segundo grau do tipo incompleta. Está faltando um termo independente, que é o termo c. Nessa expressão aí, basta eu colocar o x em evidência. Beleza? E quando eu coloco o x em evidência, fica x que multiplica x menos 12 igual a 0. Então, ou x é 0, ou x vai ser igual a 12. Beleza? Então, a resposta aí, no caso, vai ser x igual a 12 anos. Tá certo? Questão 24 era uma questão que envolvia função, tá certo? Função do primeiro grau, porque o x estava elevado a 1, tá certo? E ele queria, basicamente, que você encontrasse o eixo das abscissas, tá certo? Ele quer saber quando o gráfico, que do primeiro grau é uma reta, ela encontra o eixo das abscissas. Em outras palavras, ela queria saber o zero da função. Era só isso que ela queria saber. Então, primeiro de tudo, função do primeiro grau, né? O f de x ele pode ser substituído por y, tá certo? Então, o meu a é aquele que acompanha o x e o meu b é o termo independente. O a é o coeficiente angular, ele que vai me dizer a inclinação da reta. Se o a for positivo, a reta é crescente. Se o a for negativo, a reta é decrescente. E o meu b? O meu b, ele diz o ponto no qual a reta intercepta o eixo y, tá certo? E qual é aquele ponto que a reta intercepta o eixo x? É justamente o que ele quer saber e tem um nomezinho específico, que é chamado zero da função, tá certo? E o zero da função, como é que a gente resolve? É só chamar o y de zero. Então, a minha expressão ficou zero igual 3x menos 9. Passo 9 para o outro lado. O 3 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, meu x é igual a 3. Significa que no ponto 3, a reta vai interceptar o eixo das abscissas, que é o eixo x, tá certo? Então, como é que eu montaria o gráfico? Crescente, porque o meu a é maior que zero. O ponto no qual a reta intercepta o eixo y é o menos 9. E o ponto que a reta intercepta o eixo x, que eu acabei de descobrir, é o ponto 3. Tá certo? Então, a resposta era x igual a 3. Bem simples essa daí também. A questão 25 de logaritmo, tá certo? Ele queria saber o valor de x para essa expressão aí, né? Então, primeiro de tudo, você tem que saber a nomenclatura, né? Se eu me deparar com log de x na base 2, então, toda vez que tiver um númerozinho abaixo do g, é a base, tá certo? Então, como é que eu falo? Log de x na base 2. E quando não tem? Quando não tem é base 10. Então, nesse caso ali, é base 10, tá certo? Porque não tem nenhum númerozinho abaixo da letra g, beleza? Então, a gente está trabalhando com log de base 10, tranquilo? E como é que a gente poderia desenvolver? Por definição, a letra ou o número que está ali no G, ele passa para o outro lado e ele vira a base, e o número que já estava no segundo membro, ele vira o expoente. Então, fica como se fosse uma exponencial, tá certo? Porque quando a gente estuda matemática, o inverso do logaritmo é exponencial, tá certo? Então, fica como? Fica x igual a b elevado a z. Então, eu transformei o log de alguma coisa em uma exponencial, tá certo? Uma equação exponencial, beleza? Então, fazendo o que a gente acabou de fazer na expressão, vai ficar o quê? Vai ficar 2x mais 6 igual a 10 elevado a 2, porque a base é 10. Se fosse base 2, aí ficaria 2 ao quadrado, beleza? Então, o 2 que já estava no segundo membro virou o expoente. Então, ficou 2x mais 6 igual a 10 ao quadrado. E quem é 10 ao quadrado? 100. O mais 6 que passou para o outro lado, passa negativo. 100 menos 6 dá 94. Metade de 94 é igual a 47. Então, meu x é 47. Beleza? A questão 26 também é mais uma questão que envolve o sistema do primeiro grau. Se eu não me engano, já é a terceira questão que envolve o sistema. Tá certo? Então, ele fala que dois números estão para si, assim como 3 está para 4. Isso aí é a definição de razão, tá certo? Então, significa que x está para y, assim como 3 está para 4. Em outras palavras, x dividido por y é igual a 3 dividido por 4. Como eu coloquei o y no denominador, significa que o y vai ser maior que o x,
A minha resposta, o y tem que ser maior que o x. Por quê? Porque 4 é maior que 3, beleza? E o 4 está no denominador, beleza? Então, eu já estou supondo que o y é maior que x, beleza? Porque tá aí a expressão, ó. O 4 está no denominador e ele é maior que 3 que está no numerador. Logo, o y tem que ser maior que x, tá certo? E transcrevendo na matemática, x está para y, assim como 3 está para 4. Porque eu não sei que números são esses, então eu chamei de x e de y, beleza? E ele fala que a soma dos seus quadrados é igual a 100. Seus, plural. Quadrados, plural. Então significa que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100. Beleza? Uma coisa é a soma do quadrado. E agora a soma dos seus quadrados, então é para cada um elevado a 2. Tá certo? Então tá aí a minha equação. Vou pegar a primeira equação, multiplicar em cruz, né? Fica 4x igual a 3y e eu vou isolar o x. Então, 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 3y sobre 4. Agora, eu vou jogar essa expressão na equação número 2. Como eu estou substituindo, sempre parênteses. Toda vida que eu substituo letra por número ou número por letra, coloque entre parênteses. E letra por letra, também entre parênteses. Toda vida que você for substituir alguma coisa, como é que você indica isso na matemática? Como é que uma outra pessoa vai ver que você está substituindo? O que você está fazendo? É você colocar entre parênteses. Então, quando eu coloquei entre parênteses, ó, significa que eu substituí o x, né? Ó. O x era 3y sobre 4. Como está ao quadrado, então ficou 3y ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Desenvolvendo a expressão, ficou 9y ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado igual a 100. Tira o MMC para igualar as expressões. Eu tirei o MMC só do primeiro membro. Aí esse 16 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E 9 mais 16 igual a 25, né? Então esse 25 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Corto o 100 com 25, vai sobrar o 4. Beleza? Então vai ficar 16 vezes 4. Para me tirar a potência, eu coloco a raiz. Então, y igual a raiz quadrada de 16 vezes 4, que dá 64. 64, a raiz quadrada de 64 é o 8. Beleza? Poderia fazer assim, raiz quadrada de 16, 4, raiz quadrada de 4, 2, 4 vezes 2, 8, também dava, beleza? Então tá aí a resposta, y igual a 8, porque ele queria saber o valor do maior número, beleza? E se ele quisesse descobrir o valor de x, aí nesse caso x seria 6, porque eu pego a equação número 2, x ao quadrado é 36, y ao quadrado, que é 8, é 64, 64 mais 36 dá o 100, beleza? Então y era 6, tá certo? Mas como ele queria o maior, então a gente fica só com y igual a 8. A questão 27 é uma questão de regra de 3 composta, que sempre tem que ter uma questão dessa, beleza? E ele fala que 10 pedreiros fazem um serviço, né, que é 600 metros de muro durante 36 dias. Ele quer saber, se ele contratar 18 pedreiros, quantos dias eles farão 3.000 metros de muro. Então, como ele quer saber quantos dias, então os dias vai ser minha variável, né, da segunda situação. Tá certo? Coloquei por convenção o prazo diminuindo, né? Então, se eu tenho um prazo reduzido, eu vou precisar de mais homens para fazer o serviço. Então, homens é inversamente proporcional ao meu prazo, né? Que é os dias. E se eu tenho menos dias para fazer as coisas, eu vou fazer mais ou menos muros. Menos muro, vou ter menos serviço. Se eu tivesse muitos dias para fazer, eu poderia fazer mais serviços. Então, aqui a grandeza é diretamente proporcional. Então, dias é inversamente proporcional a pedreiros e dias é diretamente proporcional a muros. Então, como é que fica a setinha? Desse jeito, beleza? Transcrevendo isso para cálculos matemáticos, como é que fica a nossa expressão? Vai ficar 36 sobre y igual a inverte 18 sobre 10 vezes 600 sobre 300. Simplifica os dois zeros ali, vai ficar 6 sobre 30. Simplificando vai ficar 1/5, beleza? Simplifica, multiplica, na verdade, multiplica as frações, né? Então vai ficar 18 sobre 50. O 50 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, e o 18 que estava multiplicando o y passa para o outro lado dividindo. Fazendo as simplificações necessárias, 36 por 18 é 2, 2 vezes 50 é 100. Então vou precisar de 100 dias, tá certo? A resposta era 100 dias. A questão 28 é uma questão de permutação, tá certo? Ele quer saber de quantas maneiras 5 crianças podem sentar em uma mesa que possui apenas 3 lugares. Então, a minha primeira criança, minha segunda criança, minha terceira criança, minha quarta criança e minha quinta criança, beleza? Se eu tenho 3 lugares,
Então, o meu primeiro lugar pode ser ocupado por quantas pessoas? Por 5 pessoas, beleza? Vamos supor que o Joel sentou. Então, agora eu já não tenho mais 5 crianças. Para minha próxima cadeira, eu só tenho 4 crianças, beleza? Então, vai ser 4 oportunidades. Agora, quem foi que sentou? Foi a Jamile, beleza? Agora eu tenho a Lívia, a Wanda e o Gera. Então, para a minha última cadeira, eu tenho 3 possibilidades. Pode ser a Lívia, pode ser a Wanda, pode ser a Gera. Vamos supor que foi a Wanda, beleza? Então, ó, quantas maneiras eu posso fazer? 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60, beleza? Situação real. Tem 3 cadeiras. Então, para a primeira cadeira, se tem 5 pessoas para sentar, pode ser qualquer uma delas. Aí eu supus que foi o Joel, beleza? Aí eu corto o Joel, aí fica 4 pessoas. E assim vai subtraindo. Beleza? Então é 5 vezes 4 vezes 3, 60 maneiras. Tá certo? Questão 29 de porcentagem, que basicamente é aplicar a regra de 3 também, né? Se 350 é 100%, quanto é que vai ser 217? Multiplica 1000 pelos extremos, não é isso? Isola o x, aí você simplifica o 217 com 350, só que antes você vai cortar o zero do 350 com o zero do 100, beleza? Então vai ficar o quê? Simplifiquei por 7, 217 dividido por 7 dá 31. 35 dividido por 7 dá 5. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 31, 62%. Beleza? Então é uma questão basicamente de regra de 3 e cálculo matemático. Não tinha muito o que inventar aqui não nessa questão. Beleza? Então a taxa de aprovação foi de 62%. Beleza? Se ele pedisse a taxa de reprovação, aí esse valor que você achou 62%, você iria subtrair 100. Você ia pegar 100% menos 62%. Aí seria a taxa de reprovação. Mas na questão ele já diz, ó, 217 aprovam a presidência. Ou seja, o que ele quer? Ele quer a taxa de aprovação, então é só fazer com 217. Se ele quisesse a taxa de reprovação, aí depois que você achou o resultado, você ia pegar 100% e subtrair da taxa de aprovação. Aí você teria a taxa de reprovação. Beleza? Que nesse caso aí seria 38%, né? Se pedisse a taxa de reprovação. Beleza? Então vamos lá. A questão número 30 também é outra questão de porcentagem, tá certo? E ele fala que a população cresce 3% a cada 8 anos. Então vamos supor que a população seja de 100 pessoas, tá certo? População bem reduzida. Passou 8 anos, cresceu 3%. Então você vai fazer 100 mais 3% de 100, beleza? Que no caso aí 3% de 100 é 3. Então 100 mais 3, 103. Então passou 8 anos, minha população agora é de 103 pessoas. Calculo novamente, passou mais 8 anos, então a população agora vai crescer mais 3%. Só que agora eu vou fazer 3% de 103, beleza? Que dá 3,09. Então a minha população, depois de 16 anos, passou a ser 106,09, beleza? E passado mais 8 anos, que é o que ele quer, num período de 24 anos, então eu faço novamente 3% de 106,09, que no caso agora vai dar 3,1827. Pego esse valor e somo com 106,09. Então vai me dar 109,27. Se eu tinha 100 e passou para 109,27, houve um aumento de 9,27%. Beleza? Tranquilo? Questão 31, questão de juros. Ele aplicou um fundo, a taxa de 2% ao mês. Então você percebe aí que as unidades estão tudo certinho, meses com mês, está tudo certinho. É só aplicar a fórmula do juros simples, tá certo? Ele quer descobrir o fundo de garantia que era antes de ele aplicar, né? Então ele quer saber o capital. Desenvolvendo, eu encontro que o capital era 30 mil reais, beleza? E a última questão, você tinha que fazer antes, era converter, né? Porque o tempo está em meses e a taxa está em ano. Então você teria que converter. Eu converti ano para mês, tá certo? Se 24% é ao ano, e o ao ano tem 12 meses, então 24 está para 12, e eu vou descobrir quanto é que vale um mês. Então um mês equivale a 2%, fazendo a regra de 3, tá certo? Que vai ficar 24 dividido por 12, beleza? Então agora é só substituir o valor. Aplica de novo a fórmula, tá certo?
Aplicando a fórmula, agora a taxa vai ser 2%. E o tempo? 7, normal. Fazendo, os juros deu 224. Como eu tinha aplicado 1.600, então rendeu 1.824. Beleza? Ele estava precisando do dinheiro e teve que resgatar. Ele resgatou quanto? É o montante. Então é juros mais o capital. 1.600 mais 224. Então dá 1.824. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser o mais breve possível para não estender muito o vídeo, beleza? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Valeu!